Eu vou começar apresentando. Então, vamos lá. Boa tarde, boa noite a todos. Eu estou hoje com a Ana novamente. A gente hoje vai falar sobre um outro tema muito importante dentro da área acadêmica e também da área da indústria, que é a gestão de projetos. O título da nossa conversa de hoje é Gestão de Projetos para Pesquisadores. E a ideia foi basicamente trazer as principais áreas da gestão de projetos que são importantes que um cientista ou uma cientista, tanto na área acadêmica quanto na área da indústria, precisam desenvolver para gerenciar bem seus projetos científicos. Então, como base para essas informações, a Ana, a gente trouxe o Triângulo de Talentos do PMI, que é uma referência da gestão de projetos internacional, e que é muito pouco usada pela academia, mas que poderia trazer muitos benefícios. Então, só para apresentar a mim, e depois a Ana também se apresenta, eu sou Jadson. No LinkedIn vocês vão me encontrar como Jadson Jal. Eu sou atualmente gerente de comunidade científica da International Science Reserve, que é um projeto da Academia de Ciências de Nova York. E também sou cofundador do Global Collaboration Institute, que é um instituto que foi fundado na França, em Paris, mas que tem pessoas do mundo todo. Inclusive da França em si, eu do Brasil, tem pessoas do Paquistão. Nós somos um grupo bem heterogêneo de pessoas que buscamos aprimorar a colaboração global através de eventos, artigos e vários outros materiais que a gente pode criar, possa contribuir com essa colaboração a nível global, tanto na área acadêmica quanto fora da academia também. Então, Ana, você gostaria de se apresentar? Sim. Olá, boa tarde, boa noite. Para mim ainda é boa tarde, são 3 da tarde. O meu nome é Ana Mesquita, eu sou investigadora na área de genética e biologia molecular e durante os últimos 9 anos trabalhei nos Estados Unidos em diferentes áreas. O meu último projeto foi no Baylor College of Medicine, mas também já trabalhei no Bond Center for Molecular Studies. Já atualmente tenho também um consulting, um emprego de consulting independente. Já trabalhei em startups, já dei aulas em universidades em Nova York. Há 2 anos dava aulas em 2 universidades. Já fiz um pouco de tudo. E então hoje, como a Jadson referiu, eu gostava de comparar um bocado qual é a diferença quando eu estou managing um projeto na indústria ou um consulting project de quando eu estava a trabalhar na academia e tinha que manage o meu próprio projeto ou manage outras pessoas que estavam a trabalhar comigo, colaboradores ou técnicos. Basicamente, quais são as diferenças e o que é que uma pessoa que está na academia e pensa ir para a indústria, como é que pode usar a experiência que tem na academia para mostrar que consegue administrar projetos e, ao mesmo tempo, quais são as diferenças? As duas têm vantagens e as duas têm desvantagens. E quais são as skills que uma pessoa tem que ter para gerir um projeto? Jadson, queres continuar? Como a gente está usando como base o Triângulo de Talentos do PMI, como eu falei inicialmente, para quem não tinha entrado ainda na reunião, a base é esse Triângulo de Talentos do Project Management Institute. E esse Triângulo de Talentos ele traz 3 grandes áreas que a gestão de projetos necessita para o sucesso dos projetos. Uma delas é bem conhecida de nós, cientistas, acadêmicos, que é a área técnica. Basicamente, a área de gerenciar escopo, gerenciar tempo, recursos. Essa é uma área que nós, dentro da academia, temos a oportunidade de desenvolver bem. Então, é uma área mais comum para nós cientistas. Mas uma segunda área é a área estratégica, e essa já é muito mais rara de encontrar como habilidade em cientistas. A gente encontra muito em cientistas de nível mais sênior, e pelo fato de ter uma experiência grande na academia, acaba desenvolvendo essa habilidade mais estratégica, de entender os porquês de cada projeto e como escrever aquele projeto de acordo com uma linha de pensamento e de acordo com as linhas de fomento que vai se buscar.
os recursos. Então, essa é uma área mais estratégica. E a terceira área desse triângulo de talentos do PMI é a área que se chama Power Skills. Antes era chamada só de liderança, mas eles mudaram para Power Skills porque a liderança é apenas um dos fatores que envolve a gestão do projeto. Entre outros, a gente conhece muito bem, eu escrevo sobre isso no meu LinkedIn, uma newsletter chamada Scientific Leadership. Eu escrevo sobre comunicação, negociação, colaboração. Então, são várias outras áreas que são cruciais para a gestão de projetos, inclusive dentro da academia. Então, antes era chamada essa terceira área de liderança, hoje ela é chamada de Power Skills. Tá? Então, são esses três grandes grupos que a gente vai falar. Ana, você quer começar falando sobre a parte técnica, que você tem uma experiência ampla em pós-doc? Sim, eu acho que uma coisa que eu vejo muito de pessoas que acabaram de sair da academia, muitas pessoas dizem, eu não tenho experiência de project management. E isso é mentira, porque as pessoas têm muita experiência de project management. Eu ia até mais longe e diria que gerir projetos na academia é muito mais difícil do que gerir projetos numa empresa, pelo menos pela minha experiência e por algumas pessoas com quem eu falei. Porquê? Normalmente, quando uma pessoa está a trabalhar numa empresa, existe formação, existem cursos, existem tecnologias para trazer todas as pessoas ao mesmo nível. Normalmente existe um software em que a pessoa já usou softwares normais. Qualquer pessoa que usa um computador no dia a dia pode se basear nesse software para gerir o projeto. Basicamente, hoje em dia há muitos bons softwares que podem ajudar a gerir projetos. O que faz tudo muito mais fácil. Enquanto na academia é muito raro haver formação na área de project management, e mesmo nas power skills, a maior parte das pessoas nem sequer ouviu falar nessa parte. Depois, outros challenges que eu vejo na academia em relação à indústria, os recursos são muito mais limitados, as pessoas dependem muito de colaboradores, dependem de materiais, dependem de bolsas, enquanto quando estás na indústria, normalmente as coisas que tu precisas são-te facultadas. As coisas que tu precisas para suceder no teu projeto, os softwares, o treino que tu precisas, outros project managers que têm mais experiência podem te ajudar. Então eu acho que é muito mais fácil uma pessoa que venha de um ambiente de academia, quando passa para a indústria vai achar o project management muito mais fácil. Depois acho também que o facto dos projetos académicos serem muito longos, é muito difícil uma pessoa manter a motivação do início ao fim do projeto. Tens pessoas que têm projetos de 4 anos, 3 anos, 5 anos. E normalmente na indústria tu podes ter projetos longos, 3 anos, 4 anos. Às vezes há fármacos que precisam de passar várias fases e que demoram 4 anos a ser desenvolvidos. Mas normalmente eles dividem a produção do projeto em pequenas partes. Como tu tens mais software e tens mais diferentes partes da equipa a trabalhar no mesmo projeto, é mais comum dividir os projetos em pequenas partes, do que teres um projeto de princípio ao fim. Depois, a última coisa que eu queria referir é que normalmente na indústria tu tens uma equipa e cada um contribui um bocadinho e depois há um project manager que manage a equipa inteira, que às vezes reporta para outro project manager que está mais acima. Então, normalmente esse project manager, ele sabe que tem várias pessoas debaixo dele e que ele manage people. Quando tu perguntas às pessoas da academia se eles manage people or the manage project, o que eu vejo mais comum é as pessoas dizerem, não, eu só tinha o meu projeto, eu não manage só tinha um projeto. Mas isso não é verdade, porque se tu tens um projeto, imagina, trabalhas no laboratório em que tens que utilizar linhas celulares, tens que utilizar ratos, por exemplo. Tu tens que manage a parte celular, tens que manage a parte de ler artigos, a research and development, tu tens que manage o material, tu tens que manage os teus colaboradores, tens que manage technicians, tens que manage estudantes. Tu, no fundo, estás managing muitos projetos diferentes. Não estás a manage um projeto, é tudo parte do mesmo projeto, mas tu manage several projects at the same time, não é? Então,
eu acho que não há essa percepção. As pessoas pensam, não, eu não tenho experiência em project management e só manajo um projeto, mas não. Tu estiveste na academia, tu fizeste managing de muitos projetos e de muitas partes diferentes. Então, tu tens uma experiência muito mais avançada do que a maior parte, por muito que as pessoas não acreditem, do que a maior parte dos project managers industriais. Yes. Então é tipo a overview do que eu acho, comparando um e outro, assim, muito broadly. Um ponto importante, pegando o gancho no que a Ana falou, é uma diferenciação que é essencial, mas que muitas vezes não se tem, porque até isso se vê muito em treinamentos de gestão de projetos. Como eu tenho MBA em gestão de projetos, isso foi algo muito falado lá no início do treinamento, que é a diferença entre projetos e processos. São coisas diferentes. Um projeto, basicamente, ele tem início e fim. Então, essa é uma característica de um projeto. Um processo, não. Um processo são coisas que são feitas continuamente. Então, às vezes é um projeto longo que nós temos na academia, às vezes são processos de trabalho que existem nos laboratórios. Então, é importante diferenciar isso, porque o modo de tratar um projeto e um processo pode ser diferente. Então, essa diferenciação é importantíssima. Um processo ele não tem um fim. Processos são coisas pequenas que são feitas diariamente, semanalmente ou mensalmente, e não tem um fim em si. São processos importantes para a manutenção do laboratório, por exemplo. Então, essa diferenciação é essencial. Já dentro dessa parte técnica, só falando, reforçando o que a Ana tratou, essa parte de ferramentas é muito importante. Ela consegue ajudar muito na produtividade e na visualização do projeto como um todo. Então, na academia, é muito comum, como a gente não tem um treinamento em gestão de projetos, utilizar muito do que a gente acha que tem que ser feito, sem nenhuma base metodológica para aquilo dentro da gestão que a gente está fazendo. Então, ferramentas simples, ferramentas em que você pode registrar o passo a passo do seu projeto, registrar os experimentos que você vai fazer, quando vai ser feito aquele experimento. Tem uma visão ali de pulmão, que chama, que é você ir mais sabendo que aquele experimento ele pode ser complexo, você precisa considerar o risco dele dar errado. Então, você precisa considerar aquele risco dentro do seu planejamento. Se há um risco de acontecer algo errado naquele projeto, você não pode colocar um cronograma tão fechado para ele, principalmente quando você tem outros processos, outros experimentos que viriam depois. Porque se ele der errado, todo o resto dos experimentos que vêm depois também vão atrasar. Então é importante ter essa visão de risco naqueles experimentos, você coloque dentro do seu cronograma um espaço, considerando que se esse experimento der errado, eu tenho um outro momento para fazer, sem comprometer o projeto como um todo, esse projeto maior. Esse é um engano que muita gente comete na academia. E isso faz com que os projetos atrasem com muita frequência, porque não se considera esse risco do erro. E esse risco é normal, principalmente em projetos mais inovadores. Você está testando uma metodologia diferente, por exemplo, você mudou o protocolo, ou que basicamente você não sabe como exatamente usar, ou como exatamente fazer o experimento. Você tem uma visão geral e vai testar aquilo. E a academia é para isso, é para você testar, descobrir, para inovar também. Então, você precisa considerar isso na gestão do projeto. A segunda parte do Triângulo de Talentos, ela trata da área mais estratégica. Essa é uma área muito difícil de se encontrar na academia, porque ela precisa de tempo para desenvolver ou de treinamento adequado. Então, eu diria que a parte técnica é mais aquela o que e como. Ou seja, o que eu vou fazer e como vou fazer, organizar o tempo, organizar o que vai ser feito, quando. Então, essa é mais a parte inicial, a parte técnica que a gente começou falando. Essa segunda parte, a área mais estratégica, ela envolve mais o porquê eu estou fazendo aquilo. Então, essa área é essencial e você consegue encontrar isso muito em pesquisadores de nível sênior, como eu falei no início. São pesquisadores que, pela experiência, eles sabem como escrever um projeto para mandar para determinada agência de fomento. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a FAPESP, mas é um estadual aqui de São Paulo, que tem mais recursos no Brasil. Mas nós temos em vários estados essas agências, né? Como em Alagoas, que é o meu estado natal, tem a FAPEAL, então, que é uma outra agência estadual. Temos a CAPES também, tem o CNPq.
Então, essas agências, elas estabelecem áreas prioritárias para financiar. Então, isso faz parte, né? A gente vê muito, são áreas prioritárias. Quais são as áreas prioritárias que essas agências estão considerando para financiar os projetos? Então, sabendo disso, um pesquisador sênior ou um pesquisador que tem um treinamento em gestão de projetos, nessa parte estratégica, escreve o projeto considerando essa visão do que a agência está buscando. Então, mesmo quando o projeto ele não é necessariamente naquela área prioritária da agência, ele consegue dar uma virada, então, direcionar um pouco aquele projeto para que ele cumpra esse requisito da agência de fomento. Essa é uma visão estratégica super necessária para a gestão de projetos científicos, principalmente para começar o projeto, você precisa de financiamento, mas que é muito raro se encontrar em jovens cientistas, pela falta de treinamento e pela falta natural de experiência. E alguns pesquisadores de maior sucesso, eles e elas possuem essa visão clara, estratégica de como fazer essa escrita para pedir aquele recurso. Então, isso é essencial para que o projeto possa seguir em frente. Ana, você, dentro dessa visão estratégica, você tem algum exemplo que você já viu da falta dessa visão ou dessa visão? A falta é quase. A falta, já. Ahm, eu acho que o importante aqui é dizer que, mesmo que a pessoa tenha falta da visão, pode sempre fazer. Por exemplo, eu agora estou a escrever bolsas para a NIH, é uma coisa que eu faço sempre e agora calha de estar a fazer. Existem online guidelines que uma pessoa pode usar para organizar o projeto e para fazer a melhor proposta possível. Então, eu acho que anteriormente era mais complicado, mas hoje em dia é muito mais fácil as pessoas adquirirem essa. Tudo é teachable, mesmo questões de leadership, tudo é possível treinar. Então, mesmo que as pessoas não tenham, o que é o mais comum, não, não terem essa capacidade inatamente, não é? A maior parte das pessoas tem que ser treinadas, ou tem que aprender, ou tem que pelo menos saber. Eles podem sempre pesquisar e podem encontrar recursos. Temos uma. Ana, tem uma pergunta aqui da Lucio, falando sobre essa diferença entre projetos dentro da academia e dentro da indústria. Ela colocou aqui uma dúvida que geralmente os processos na academia são do cientista solo, ou poucas pessoas, e na indústria esses projetos envolvem mais departamentos ou áreas. É assim que funciona? Como você vê? Na academia é mais grupo solo, ou um cientista solo, e na indústria é mais colaborações? É mais. É assim, nós da academia colaboramos uns com os outros, mas na indústria não há o cientista sozinho a fazer experiências, é tudo monitorizado. A diferença é, na academia nós temos o objetivo de produzir melhor ciência, adicionar ao conhecimento geral da população, os objetivos são diferentes, enquanto que na indústria o objetivo é finalizar um produto, aquele fármaco que tem que ser lançado porque as pessoas precisam dele. E depois, para além da diferença em objetivo, há uma diferença monetária. Na academia, normalmente, uma pessoa é atribuída uma bolsa ou um certo valor, e eles depois têm 3 anos ou 4 anos para investigar, e há ali um espaço de tempo em que a pessoa pode explorar. Na indústria, não. Tudo é calculado. Se uma pessoa gasta muitas pipetas, tem 2 investigadores, um deles gasta o dobro das pipetas que o outro e estão a fazer exatamente a mesma coisa. Alguém está a manejar o dinheiro que está a ser gasto em cada um deles e vai-se aperceber desse facto e vai tentar investigar porque é que isso está a acontecer. Então não há ninguém que esteja a trabalhar sozinho, todas as pessoas estão interconectadas e as pessoas tentam, é tudo mais em equipa.
enquanto que, e normalmente há um cliente que também, e há normalmente Key Opinion Leaders, que são pessoas que têm também voto na matéria, que normalmente são ou clientes ou pessoas que estão envolvidas no projeto, também líderes. Normalmente há muito mais pessoas envolvidas que estão a dar input. A questão de estar sozinho no laboratório a fazer experiências e manage o seu próprio projeto é muito típica só da academia. Eu não vi em mais lado nenhum e eu já trabalhei em muitos sítios. Não, e depois a parte da implementação de softwares, porque os softwares fazem tudo mais fácil, o tracking, e depois também para a pessoa que está, para o investigador que está a gastar o dobro das pipetas, ele também sabe, porque ele tem software e diz, isto aqui, as minhas metrics não estão tão boas como o meu colega do lado, se calhar tenho que ter cuidado. Então é tudo track, mesmo o desempenho da pessoa normalmente é acompanhado por software. Nós temos aqui, aí não sei como é que é no Brasil, Portugal não sei também, porque eu nunca trabalhei lá, mas aqui temos todos os anos um Individual Development Plan. Todos os anos nós temos que fazer uma form em que tu preenches o que é que achaste que fizeste este ano, como é que foi o teu desempenho. Basicamente são questões de avaliação do teu próprio projeto, e depois o PI tem que avaliar também o investigador, normalmente, e tem que dizer o que é que vão fazer para conseguir atingir os goals que não atingiram este ano para o ano. Mas é uma coisa muito informal e a maior parte das pessoas nem sequer fazem, enquanto que quando estás na indústria toda a gente está a ser monitorizada, toda a gente está preocupado com as métricas e com os bónus, também isso é outra coisa. Porque se tu tens umas boas métricas, os teus bónus vão ser muito melhor do que se não forem. Acho que. Essa é uma combinação, você colocou uma combinação bem forte ali, a integração entre a parte técnica e estratégica, né? De usar os softwares para fazer todo o processo, depois avaliar se os processos estão alinhados com o objetivo. E se sim ou se não, como melhorar, como mudar. Então, tem essa combinação. A terceira parte do triângulo, a gente tem cerca de 8 minutos para concluir. A terceira parte, ela já lida com aquelas power skills, que antes chamava liderança, né? Dentro do triângulo de talento do PMI. Essa área é a que consegue dar suporte para todas as outras áreas, para a área estratégica e para a área também para a área técnica também. Então, por exemplo, a gente não vai tratar especificamente dessas áreas, a gente falou em algumas outras conversas antes, mas eu vou depois compartilhar dentro dos comentários desse evento lá no LinkedIn alguns links que eu considero fundamentais, cursos gratuitos ou textos que são gratuitos também, que qualquer um pode acessar para começar, muitas vezes, a ler sobre esse tema. Então, essa parte de Power Skills envolve liderança, comunicação, negociação. Então, essas áreas e a colaboração e trabalho em equipe. Então, essas áreas elas são fundamentais para que você consiga fazer com que as outras áreas funcionem. Então, por exemplo, dar feedback, que é fundamental, como a Ana falou aí, tem uma avaliação lá de objetivos, se está alinhado ou não aos objetivos, se você cumpriu ou não o que era esperado de você no trabalho, na indústria. Na indústria e na academia isso é feito, mas na indústria isso é fundamental, faz parte da avaliação para que você até se mantenha no trabalho. Na academia isso faz parte ali, alguns fazem, outros não, outros fazem mais, outros menos. Mas como dar feedback? Como se comunicar a dar feedback, principalmente aquele feedback de melhorias, quando a pessoa não alcançou os objetivos? Como é que se dá esse feedback sem tratar de uma maneira pessoal, sabe, que pode depois interferir nas relações interpessoais entre a equipe toda? E isso, como dar feedback, é uma habilidade essencial para a gestão do projeto. E se você não sabe dar feedback, você também não consegue trabalhar bem em equipe. E trabalhar bem em equipe é essencial para os resultados do projeto. Então, você vê como está tudo muito interconectado. Então, se não se tem essas habilidades chamadas Power Skills, a parte de gestão de projetos também sofre. É difícil gerar os resultados que eram esperados. Então, a comunicação, negociação, uma coisa que eu vejo muito na academia é essa falta de habilidades de negociação quando se trata com o PI, com o orientador ou com o supervisor. Essa área é essencial. Existe, por exemplo, quando o PI quer algo
quer que você faça tantos experimentos por semana ou por mês, tem toda aquela visão. Na cabeça do PI, tudo aquilo é possível. Não é ele que está indo na bancada, muitas vezes. Então, ele pode achar que tudo aquilo é possível, porque talvez ele tenha feito assim na época dele. Ele era produtivo e fez. E ele cobra aquilo do pós-doc, do doutorando, do mestrando, e o mestrando não consegue fazer. Por quê? Em geral, tem um plano de se fazer certas coisas, mas existem riscos ao longo do projeto, coisas que deram errado. Por exemplo, então não deu para concluir o experimento e tinha outro experimento já no dia seguinte para começar, ou seja, já não começa no dia seguinte. Chega no final de semana, o PI vai cobrar aqueles resultados que não foram concluídos. Então, como se faz para gerenciar essa relação com o orientando e o PI, sabe, ou com o supervisor? Como se faz para organizar isso de maneira a ficar claro o que você vai fazer, quando vai fazer, os riscos de se perder um experimento que você não vai entregar então próximo, se você perder isso, você precisa negociar com o CPI. Então, é normal que aconteça, por exemplo, de ao longo desse processo que estava já organizado para ser feito, seja inserido um novo experimento, por exemplo. Como você negocia a inserção daquele novo experimento para que aquilo não influencie todo o resto que vem à frente? E são habilidades de negociação. Então, esse triângulo de talentos do PMI, ele traz muito essa visão sistêmica da gestão do projeto, que é preciso enxergar tanto a parte técnica, quanto a parte estratégica, quanto a parte interpessoal, que é dirigida por essas Power Skills. Então, essa é uma visão assim bem moderna da gestão do projeto, e anteriormente não se tinha. Anteriormente, a visão era muito mais técnica, gestão de recursos, gestão de tempo. Hoje em dia é muito mais completa em torno desses Power Skills. O que, é que você acha dessa área, Ana? Eu acho que é a área mais complicada, principalmente na parte de feedback, e comunicação. É a parte onde as pessoas têm mais dificuldade. A parte mais. Eu já perguntei a várias pessoas que managam pessoas e eles dizem sempre: epá, é muito complicado, é a parte mais difícil. É fazer com que. Porque também uma das funções do Project Manager, é fazer com que as pessoas na equipa, para além de atingir os goals, estejam motivadas. E então, se o feedback foi mal dado ou foi dado de uma maneira que saiu mal, se a pessoa entendeu que aquele feedback foi injusto ou que não devia ter sido dado ou que é incorreto, isso é suficiente para estabilizar o ambiente da equipa toda. E então é a parte mais complicada, porque não há um livro em que uma pessoa possa ir e possa ler o que fazer. É, no fundo, o senso comum. E, assim, uma pessoa pode aprender a ter leadership skills e como comunicar assertivamente com as outras pessoas e assim, mas depois depende também muito da própria personalidade e da cabeça quente da pessoa. E infelizmente muitas pessoas são promovidas a posições de leadership quando não têm o mínimo de capacidade para lidar com outras pessoas. Exatamente. Inclusive a autoliderança. Foi um dos temas que a gente conversou em uma das nossas conversas anteriores. Tem uma máxima no mercado de trabalho que diz que se contrata por habilidades técnicas e se demite por habilidades interpessoais, ou pela É falta verdade. dessas habilidades. Então, eu já vi vários exemplos disso. Se contratam doutores, por exemplo, que são ótimos tecnicamente, mas que têm uma falta de habilidades interpessoais, que acaba interferindo no trabalho dessa pessoa e de toda a equipe. E o Claro. trabalho da equipe geraria o resultado esperado nos projetos. Ou seja, acaba interferindo nos resultados do projeto. Imagine só o impacto que é contratar alguém que é excelente tecnicamente, mas que no trabalho em equipe não tem qualquer habilidade de dar feedback, de entender o outro, de ouvir bem a necessidade do outro, sabe, de promover um ambiente de verdade colaborativo e não um ambiente tóxico que a gente encontra muito na academia hoje, pela falta dessas habilidades, dessas power skills. Uhum. Então, Também já Ana, ouvi aquela a dizer as pessoas não deixam maus trabalhos, as pessoas deixam maus managers.
Isso, Nem do já vi filho. também essa. Exatamente, já vi também. Vamos. Ana, vamos fazer nossas considerações finais. Já estamos no final. Essa conversa é muito rápida, né? Se a gente deixar assim, a gente É ficaria rápido, horas 30 minutos. conversando. Muito rápido. Essa é a essência mesmo da conversa. Para quem está assistindo aqui, quem vai ver esse vídeo gravado no YouTube, eu vou disponibilizar alguns links de cursos que são abertos, são de graça, sobre gestão e liderança para cientistas, sobre gestão de projetos, alguns textos da Nature sobre o business da ciência, que é uma coleção da Nature, que está hoje no site. O último artigo foi escrito há menos de um mês atrás, dia 20 de novembro desse ano. Então, eu vou disponibilizar o link de alguns materiais interessantes para esse tema que a gente está falando, Uhum. principalmente para a parte mais estratégica e para a parte de Power Skills. E a parte técnica, eu vou também disponibilizar um link de um curso da Google, mas a parte técnica a gente vê muito, né, na academia. Então, Ana, você gostaria de fazer as considerações finais sobre a importância desse Sim. tema? Sim, eu aconselhava as pessoas que querem investir neste tipo de áreas terem um bom balanço, um bom equilíbrio entre as três áreas, entre colaboração, comunicação, leadership, power skills e as capacidades técnicas. Eu focava-me mais na leadership e relações interpessoais, porque no fundo, no final, vai terminar, as decisões estão feitas no facto de com quem é que eu quero trabalhar. E da mesma maneira que as pessoas saem maus trabalhos, as pessoas querem continuar a trabalhar pessoas que são fáceis de trabalhar com essas pessoas. Então é isso. Bom Natal, se não nos virmos antes. Só para finalizar minhas considerações, uma das coisas que é mais importante, e inclusive isso foi muito considerado nos meus trabalhos hoje, né, internacionais, é essa capacidade de você continuar aprendendo. Então, isso é muito bem visto hoje por qualquer empresa séria, quando você demonstra que continua aprendendo. Às vezes você não sabe aquela habilidade, você não tem aquela habilidade, mas o fato de você demonstrar que tem abertura para aprender é um ponto muito significante na sua avaliação, na busca por posições. Sabe? Então, eu considero que essa é a habilidade-chave de qualquer cientista, qualquer profissional. Essa habilidade de continuar aprendendo. Quem não continua aprendendo, ela para no tempo. Inclusive, pessoas de altíssimo nível que se perderam no tempo quando só fizeram o que foi requisitado delas e pararam de aprender. A gente vê muito isso na